pessoal, aqui é o Leandro, do Vai Escarlate. A Aline tá aí atrás das câmeras aí de cameraman. Fala oi, Aline. Oi. A gente vai começar uma... Oi. Oi. E aí, pessoal, a gente quer agradecer a todos vocês que têm visto nossos vídeos aí no YouTube, que têm dado força pra gente. A gente quer começar uma série de devocionais. E quem vai começar? Sou eu. Oi. Então, e eu queria... Vou ser sério hoje, porque sou uma pessoa muito séria. Trazer uma mensagem, uma passagem que está no livro de Josué, capítulo 7. Tá, estamos chamando alguém aqui. Tudo bem. Então, voltando, né? Olha o foco, né, pessoal? Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Queria falar para vocês uma coisa a respeito desse capítulo que tanto traz pra gente. É interessante que o povo de Israel tomou a terra prometida, só que não chegaram, derrubaram as muralhas lá e entraram e estava tudo certo. Eles tinham que conquistar passo a passo. E às vezes a nossa vida é meio assim também. A gente tem que conquistar as coisas passo a passo. E o próprio Deus faz isso, e Ele fala muitas vezes na nossa palavra que as coisas são de pouquinho em pouquinho. Ou às vezes não, mas geralmente são de fé em fé, de glória em glória. E aqui no capítulo 7 é interessante que eles vão tomar uma cidade chamada Ai. Que nome legal de cidade. Eles vão tomar essa cidade. Só que era uma cidade muito fraquinha, sabe? Era uma cidade não muito legal assim, sabe? Era como se... Aline, que time que você torce? Nenhum. Tá, então, se a seleção do Brasil fosse jogar com um time muito ruim. Fala um país muito ruim, Aline. Argentina. Não, a Argentina é boa. Mas muito... África do Sul. Se for jogar com a banda contra o Vai Escarlate, pronto. Se o time da seleção do Brasil fosse jogar contra o Vai Escarlate, e aí a gente fosse jogar contra eles, e aí o que aconteceu? O Vai Escarlate goleasse a seleção brasileira, que bonito. Foi o que aconteceu aqui, mas só que o que acontece? Eu quero ler então aqui o versículo 2 para que a gente comece a entender esse capítulo, que diz que enviando Josué de Jericó alguns homens a Ai, ele que está junto a Betavém, da banda do Oriente, falou-lhes dizendo, subi e espiar a terra. E subiu e espiaram. Eles foram lá dar uma olhada como é que era a terra. E o José disse, não suba todo o povo, porque só subam alguns 2.000. Ou 3.000 homens, filha, porque não fatigues ali, porque o povo, porque são poucos. Entendeu? As pessoas às vezes subestimam, né? Mas tudo bem. Mas o que vai acontecer e vai desenrolar aí pra gente ser um pouco rápido, né? É que acontece que o interessante aqui nessa passagem é que realmente era um povo muito fraco e eles eram poucos mesmo. Só que o que atrapalhou o pessoal de Israel para eles ganharem essa batalha, então aqui no capítulo 6 vai meio que começar a clarear as ideias. Diz que então Josué rasgou seus vestidos e se prostrou na terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até tarde. E ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, aqui já está no 7, Senhor Jeová, porque com efeito fizesse passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, oxalá nos contentávamos como ficamos além do Jordão. Então Josué ficou muito bravo, porque eles subiram contra um povo que era muito menor e muito mais fraco de guerra, e eles perderam. E o que eu acho interessante que foi a atitude de Josué, que ele buscou a Deus. Ele foi perante a arca do Senhor, que significa a presença de Deus, e ele buscou a Deus. E às vezes quando a gente sofre uma batalha, ou quando a gente acha que alguma coisa está ganha, isso é uma atitude, é uma estratégia que a gente tem que ter de buscar a Deus. Porque é Ele que vai dar o caminho. Tanto que lá no capítulo... Quer dizer, no capítulo 7 ainda. Mas no versículo... Vamos adiantar aqui. 13. Deus fala para levantar o povo e diz, santifica-vos amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de ti. Quer dizer, tem alguma coisa amaldiçoada, tem alguma coisa podre no meio de Israel. E era por causa disso que eles estavam perdendo a guerra, porque eles perderam essa batalha. Porque tinha algum pecado escondido lá, sabe, no íntimo, que eles não estavam conseguindo identificar, que Deus não estava se agradando disso. Por isso que Deus entregou Israel na mão dos pessoal lá de Ai. Gostei do nome dessa cidade, né, gente? E isso a gente tem que voltar e
pensar na gente, que às vezes tem uma coisa lá dentro que faz com que a gente talvez não seja tão bem sucedido como a gente queria, ou como Deus queria que a gente fosse, que faz com que a gente não seja tudo aquilo, né, que a gente poderia ser. E eu acho que a atitude que a gente tem que ter, que nem a de Josué, de buscar a Deus. E logo aqui no versículo, aqui vamos virar a página que fica mais pra frente, 16, que vai falar que José levantou de madrugada, mas eles descobriram que o responsável e o culpado era o Acã. O que o Acã fez? Ele foi um rapaz muito espertinho. Olha que espertinho ele foi. No 20 diz assim, ó, respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os. Opa, cobicei, isso não é legal. E tomei-o eles que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e prata debaixo dela. Então José enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Então, quer dizer, que esperto esse Acã, né? Ele viu lá, tinha umas coisas amaldiçoadas lá, mas não dá nada, era de ouro mesmo. E ele levou lá para baixo da tenda dele, estava lá escondido. E ninguém estava vendo. E ninguém viu, se não fosse o próprio Deus revelar para o povo. Então, às vezes, a gente tem que perder batalha, às vezes tem que tomar na cara, para que a gente, às vezes, seja mostrado que tem alguma coisa errada com a gente. Ou que tem alguma coisa que está lá escondido lá no fundo. Talvez algum vício, talvez algum pecadinho que a gente acha que não tem nada a ver. Mas está escondido lá no fundo, sabe? E ninguém consegue ver. Mas o que eu acho interessante é que Deus vê. E Deus viu o pecado de Acã. E Deus viu o que ele tinha feito. Mas ele só pôde falar isso para o povo de Israel depois que eles tiveram que tomar uma na cara, depois que eles tiveram que perder. E perder muitos homens lá na guerra. Mas o fim de Acã não foi muito legal, ele foi morto apedrejado. Mas fica a mensagem pra gente, fica talvez isso que eu quero deixar pra você hoje, que vale a pena servir a Deus e vale a pena ser dele. E talvez você tenha alguma coisa que está escondida no coração, como Acã tinha escondido debaixo lá da tenda dele, alguma coisa de prata, algumas capas da Babilônia, que era um povo muito idólatra na época. Mas que isso sirva de lição para mim e para vocês. Que cada dia mais a gente possa se render a Deus. E se há alguma coisa escondida, se há algum pecado que a gente não revela para ninguém, a Bíblia fala que a gente pode chegar até Deus. E Ele perdoa, porque o maior sacrifício já foi feito, pelo meio pelo seu pecado. E é melhor a gente se arrepender e deixar de praticar do que a gente continuar escondendo e terminar como Acã, morto apedrejado. É isso que eu queria deixar pra você hoje. Deus te abençoe. Abraço pra você. Abraço pra você, viu, Aline? E que essa mensagem fique no seu coração. A gente se vê por aí. Falou?